Saudações a vocês que acompanham este canal. Fazia tempo que eu não gravava vídeos, fazia tempo que eu não aparecia aí no seu celular ou no seu computador, fazia um tempo que este canal não se manifestava de uma nova maneira, e eis que um dia antes das eleições de amanhã, 2 de outubro, eu apareço para lhes falar um pouco das eleições, para lhes falar um pouco do processo pelo qual nós estamos passando. E o que eu tenho a lhes dizer talvez pareça muito estranho, ou talvez pareça pouco inspirador, mas eu estou bastante desconectado emocionalmente do pleito de amanhã. Isso não quer dizer que notícias não cheguem até mim, isso não quer dizer que o quadro geral das eleições me seja algo completamente desconhecido, mas simplesmente que eu olho todo este quadro e não o vejo como algo que fundamentalmente mudará os rumos do país. E por que eu digo isso? Porque o esquemão de sempre se manterá no poder, não importando qual seja o próximo presidente. Se ele venha a ser eleito amanhã, se ele venha a ser eleito apenas no final do mês, com o fim do segundo turno, não me parece que fundamentalmente as coisas venham a mudar. E pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja, enfim, me enganando, ok? São possibilidades, mas eu não tenho mais nenhuma fé nesse processo, não tenho mais nenhuma fé neste esquema, neste estado de coisas, né? O que nós escolhemos fundamentalmente é de que maneira nós seremos, enfim, explorados, né, por esse esquema, né, mais ou menos de que maneira, mas fundamentalmente a exploração continuará existindo. Tá? De modo que não vejo de que maneira as coisas possam mudar, né? Não vou dizer que há uma solução mágica para esses problemas, não vou indicar candidato nenhum, não vou dizer que se você não votar de acordo com o que eu acho melhor, você é canalha, porque é uma coisa que nós vemos em diversas pessoas hoje em dia, uma tendência, aliás, bastante irritante. Se você não vota naquele que eu acho o melhor, é porque você não presta. Não é essa a minha perspectiva. E o que me parece, na verdade, é que, fundamentalmente, não importando aquilo que venha a acontecer, o meu comportamento, em linhas gerais, não irá mudar. Não irá mudar o modo como eu trato a minha família, não irá mudar o modo como eu trato meus colegas de serviço, o modo como eu trato meus alunos. Então, mas as suas circunstâncias exteriores, mas enfim, a economia ou a política do país podem vir a degradar-se a depender da escolha que seja feita pelos brasileiros. Podem vir a degradar-se e ainda assim há algo, né, dentro da minha vida que pode se exercer de uma maneira conveniente. Então, tudo isso são fundamentalmente circunstâncias exteriores. Né? Então, essas circunstâncias exteriores podem se modificar, evidentemente, mas o nosso comportamento tem de seguir certas balizas, fundamentalmente. E o fato de eu estar, digamos assim, desapaixonado neste pleito, né, é algo que me rende, às vezes, encontros bastante estranhos. Por exemplo, uma pessoa que me é bastante próxima e que me é bastante cara, quando ouviu de mim a opinião de que Lula venceria as eleições, porque ao que tudo indica é o que vai acontecer,
ou amanhã, ou daqui a algumas semanas, essa pessoa ficou de cara amarrada e ficou extremamente nervosa, disse que eu sou comunista, etc. Eu disse, olha, não há nenhum laivo de avaliação ideológica naquilo que eu estou dizendo, que me parece que vai acontecer, mas, enfim, eu posso estar mal informado, pode ser que a informação que me chega não seja a melhor, esteja enviesada, então você me desculpe, né, por ter tirado você da sua calma. Né? E imagine só se amanhã Lula for eleito, o que vai acontecer a essa pessoa? Né? Quer dizer, não é que eu estava criticando Bolsonaro, eu estava simplesmente dando uma opinião de que, enfim, Bolsonaro não venceria, e nem isso a pessoa quer ouvir. Então esse clima de radicalismo, né, de, enfim, fanatismo que se vê ao longo do espectro político é bastante daninho. Né? E, enfim, eu não estou nisso. Okay? Eu não estou nessa pilha. Enfim, anos atrás estive, né? Mas isso passou. E isso passou quando eu entendi que fundamentalmente as coisas serão mais ou menos as mesmas. Ok? Com certas diferenças de coloração, né? Mas o esquemão se manterá não importando quem venha a ser o eleito. Isso talvez pareça algo deprimente, mas na verdade me parece algo libertador, né? Porque eu não atrelo mais o meu bem-estar a um quadro político que está completamente fora da minha alçada. E nem do ponto de vista internacional. Veja bem, a pandemia mudou a minha vida de maneira bastante radical. Eu perdi meu emprego, depois encontrei outro, enfim. E, ainda assim, o que é importante, ou o que foi importante, ou o que tem sido importante nesse processo todo foi eu reconhecer que eu tenho recursos dentro de mim para reagir a qualquer que seja a mudança da fortuna, por assim dizer. Então, isso aqui foi o mais importante. Agora, que espécie de poder de determinação eu posso ter com relação à maneira como o vírus se propagou entre os seres humanos e como os governos reagiram a essa propagação, a esse contágio? Quer dizer, tudo isso são coisas incomensuravelmente fora da minha zona de competência. Okay? E me atingiram. E mesmo com relação a essa questão da política, né, eu farei as minhas escolhas, você tem o direito de fazer as suas escolhas, quaisquer que sejam elas, você tem uma experiência de vida que não é a minha, okay? Então eu reconheço a legitimidade das suas escolhas, espero que você também reconheça o meu direito a essa legitimidade, mas eu não sei, ou eu não acredito, eu não sei se isso efetivamente fará tanta diferença assim, ou eu não acredito numa grande diferença sendo feita por isso. Agora, em que eu acredito numa política do dia a dia, né? Numa política do cotidiano, numa política que se investe em cada ato, né? que eu decido tomar, que eu decido levar a termo. Então, para mim, a política está aí. Né? Outro dia eu escrevi: a minha religião é minha vida diária. Okay? Não pode estar apartada da minha vida diária. E eu também digo a mesma coisa. A política em que eu acredito está baseada em algo que diariamente se me apresenta. Algo que está muito longe
É evidente que pode me afetar. Se vier a me afetar, eu posso me virar dentro daquilo que me foi colocado, mas eu reconheço a minha impotência, né, diante de certos fenômenos. Enfim, se dependesse de mim, o quadro político seria bastante diverso, mas há uma série de outros seres humanos que pensam de diversa maneira e as escolhas dessas pessoas se concentram em Lula e Bolsonaro. Então vejamos aí aquilo que será colocado amanhã ou até o final do mês. Então é mais ou menos isso. Enfim, esse clima é bastante deletério, bastante deprimente, né? Clima de radicalismo e de, enfim, idolatria, né? E isso tudo eu vejo com um certo pasmo, mas é algo que só pode ser mudado por uma série de mudanças interiores. Não vejo outra alternativa, a não ser uma soma de mudanças interiores que pode produzir uma mudança exterior. Apenas isso me parece factível, algo que é bastante difícil, né? Mas é nisso em que eu acredito. Essas mudanças por fora são ilusórias. São ilusórias. Ah, mas isso quer dizer que você é um alienado político, é um analfabeto político, enfim, um covarde. Enfim, chame-me como você quiser. Enfim, à vontade. Então, neste momento, é o que me parece a melhor maneira de pensar e de agir. Então, se você quiser pensar outras coisas, enfim, fique à vontade, né? Sempre lembrando que este canal é meu, né? Então, se você vier com grosserias, né, enfim, talvez não fique aqui, né? Enfim, é o que eu tinha a lhes dizer. Bom voto para vocês amanhã, ou boa justificativa, né? E, enfim, independentemente daquilo que venha a acontecer, independentemente da situação que comece amanhã ou não, nós temos condição de viver da melhor maneira possível com o governo que for. Talvez pudéssemos melhorar a nossa sorte, né? Mas há muito caminho pela frente, há muita coisa a ser modificada. E isso começa por mudanças individuais, a meu ver, né? O que está fora só será radicalmente modificado por mudanças radicais que nasçam de dentro dos indivíduos e que formem uma espécie de massa crítica que aí sim modificará tudo quanto existe. E as coisas podem se tornar ainda mais complicadas, né, no mundo com um recrudescimento da guerra na Ucrânia, com novas frentes de batalha mundiais sendo abertas, por exemplo, no Mar da China, né? Enfim, tudo isso pode piorar bastante. E nós estamos vivendo tempos razoavelmente desafiadores, né? É claro que, perto do que foram outras épocas da humanidade, tudo está bastante tranquilo e enfim, fácil, mas sob diversos aspectos as coisas já foram mais fáceis, né? Mas, de todo modo, temos aí uma vida para viver, né? E vamos nos virar com aquilo que aparecer, ok? Não tenham medo do futuro, porque, enfim, você terá forças para enfrentar o que quer que venha pela frente. É o que eu tinha a lhes dizer. Obrigado pela sua atenção.
fiquem bem e até o próximo vídeo ou até as próximas eleições. Até mais. Tchau, tchau.